O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar. Primeiramente, a gente sabe que a celebração, ela não é feita somente pelo padre. Ele precisa de muitas pessoas. Começando olhando para lá, o Edson na mesa de som, que está sempre controlando, como está fazendo agora, vendo o som mais alto, mais baixo. Os cantores, obrigado. A equipe de liturgia que está aqui. A Pascom, a Ellen que está aqui, transmitindo para todo o Brasil e para todo, no mundo inteiro, porque tem gente da Itália que assiste, tem gente da Alemanha que assiste, tem gente na Itália, enfim, lugares fora do Brasil que assistem a nossa missa aqui. Quero agradecer aos coroinhas, obrigado. Quero agradecer aos ministros. Quero agradecer também a Adriana e toda a equipe que prepara todo o ambiente celebrativo. Quero agradecer ao casal que sempre, todas as missas, tem um ou outro aqui nos acolhendo, recebendo. Como é bom chegar na casa do Senhor e encontrar sempre alguém que nos recebe, alguém que nos cumprimenta, alguém que nos diz: seja bem-vindo, seja bem-vinda. E alguém que fica meio atento assim, se faltar lugar aqui nos bancos, olha dos outros lados, ou busca cadeiras ou algo parecido assim. Isso é lindo, isto é belo. E obrigado de coração a cada um e a todos vocês. A nossa mensagem de hoje um tanto quanto curta também, mas por favor, irmão,
no seu violãozinho. O ano passado, só no ano passado, eu fiz 4 encontros lá na cave. 4 encontros lá na cave, que eu dizia que era para se libertar dos laços hereditários, principalmente dos laços hereditários negativos. E hoje exatamente na primeira leitura de hoje, e vem explicar exatamente aquilo que eu dizia o ano passado, mas que talvez por muitas pessoas eu não fui até mesmo entendido. Que eu dizia, muitos de nós estamos sofrendo, mas por mais que tentemos, nós não vamos nos libertar. Vícios, fraquezas, jeito de ser, estilo de vida, até mesmo para vencer na vida, até mesmo coisas que acontecem dentro daquela linha de família que eu dizia o ano passado, acidente naquela família, tipo câncer numa família, tipo casamento que não dá certo numa família, tantas coisas parecidas desse jeito, pessoas que não conseguem vencer numa família, por mais que tente, não consegue vencer e não vai vencer. Por que, padre? Olha o que a primeira leitura de hoje nos diz. Vou ver se vocês, algumas de vocês que têm um folheto aí, lá pelo meio da primeira leitura, só vou pegar um pouquinho, que a palavra no início da linha diz castigo, né? Que ele fala assim, eu vou, enquanto eles olham aí, para dizer que é exatamente a palavra do Senhor, não é o padre que está falando, é a palavra do Senhor. Para aqueles que andam no pecado, nós herdamos dos nossos pais, nós herdamos dos nossos avós, nós herdamos dos nossos bisavós e nós herdamos até dos nossos tataravós. Se eles andaram no pecado e não se confessaram, esse pecado agora é como um castigo que é imputado sobre nós, filhos, netos, bisnetos e tataranetos. O que é que está escrito aí? Por favor, vem aqui, porque aí também para aqueles que estão em casa, para poderem ouvir. Olha só, faço questão. É a primeira leitura? É a primeira. O que é que diz aqui a primeira leitura? Só esse, como que é? Castigo aí, né? Castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Basta. Só isto, obrigado. Só isto. Nós também pagamos pelos nossos ancestrais. E é por isso que muitas vezes nós lutamos e nós não conseguimos vencer. E é por isso que existe dentro de nós uma força maior, que por mais que eu busque, eu não consigo me desvencilhar. E é por isso que então, desde segunda-feira, a preparação para esta missa. Está vendo o que eu dizia? Quem é que hoje à tarde, eu até estava indo, né? O Edson nós estávamos indo lá para o santuário, o Edson dirigindo, e eu aqui no WhatsApp.
mandando recado para os meus amigos e minhas amigas. Quem de vocês recebeu hoje à tarde um recadinho meu no WhatsApp? Levante a mão. Olha só quantas pessoas. Ainda nem todos. Vamos chegar um dia que eu posso me comunicar com todos. Eu dizia exatamente isto. Hoje a missa seria diferente, porque o Senhor já tinha me mostrado isto desde segunda-feira passada. Hoje Ele quer fazer exatamente naqueles vícios, fraquezas e pecados que nós já não conseguimos vencer sozinhos, porque não é uma criação nossa, porque foi herdado dos nossos pais, porque é uma herança que vem dos nossos avós, porque vem uma herança até dos nossos ancestrais. E olha que às vezes, se vocês pararem agora e pensarem, filho de peixe, peixinho é. Meu avô era assim, meus pais eram assim, meus bisavós eram assim. Parece que é algo de família, parece que é sina de família, mas não pode ser assim. Porque hoje o Senhor também no Evangelho vem nos falar exatamente do poder dEle para a nossa libertação. Eu apontei e eu disse para vocês que existe sim laços hereditários, e que muitas pessoas, talvez por não conhecerem e pela igreja nunca talvez falar sobre isto, pela igreja talvez nunca explicar sobre isto, pela igreja talvez não fazer nenhum trabalho sobre isto, muitas pessoas lutaram e definharam sem terem vencido na vida. Hoje o Senhor, Ele disse o seguinte: o final do Evangelho de hoje, as últimas palavras do Evangelho de hoje, Jesus não precisa nem que alguém lhe diga como é o ser humano, quem é o homem, porque Jesus conhece a todos por dentro. Jesus conhece as emoções, Jesus conhece os sentimentos, Jesus conhece os traumas, Jesus conhece os recalques, Jesus conhece os sentimentos de abandono, Jesus sabe todos os nossos complexos de inferioridade. Jesus nos conhece muito bem por dentro, e Ele sabe muito bem quem somos nós. E hoje, se nós pedirmos, Senhor, livra-me de todos esses males, inclusive dos males que nós falamos primeiro, dos vícios que nós herdamos dos nossos pais, dos vícios que nós herdamos dos nossos avós. Hoje, Senhor, eu te peço, faça a quebra dos laços hereditários. Senhor, livra-me de tudo aquilo que é contaminação que vem de outras pessoas. Livra-me, Senhor, de tudo aquilo que eu estou produzindo, vivenciando na minha vida, e é exatamente um reflexo dos meus pais ou dos meus avós. Livra-me, Senhor, de ser igual dos nossos antepassados. Senhor, hoje eu quero te pedir em oração hoje, Senhor, faça com que os meus antepassados sejam livres e sejam libertos de todo tipo de mal. Como Padre, assim, dos antepassados, dos avós, dos bisavós, se eles já morreram, eles não estão mais aqui. Vocês lembram ainda que há 4 anos atrás,
numa missa do Rio Caeté, ouvi nitidamente que o Senhor me disse: Padre, uma missa para as almas. E eu não entendi. Perguntei: Senhor, como assim para as almas? E ele me disse: até a 10ª geração. Lembram disso? Quem é que lembra? Quem é que lembra dessa missa que tivemos que fazer? E aí nós determinamos, isto foi em outubro, e nós determinamos que no dia 2 de novembro, dia de finados, eu fiz uma missa para as 10 gerações, lá na comunidade do São Pedro, 8 horas da manhã, e na comunidade do Rio Caeté, às 10 horas. E lá nós rezávamos fazendo a quebra de maldição até a 10ª geração. E aquilo que o Senhor me deu, cada Ave Maria que nós rezávamos, pedimos o perdão, e que rezávamos e fazíamos o sinal da Santa Cruz para quebrar. Eu fechava os olhos e via tipo assim, não sei se agora vou brincar um pouco, como quem é meio fraco assim, né? Que fecha os olhos, vê um monte de faísquinha, de coisas assim. Mas eu via luzes subindo. E naquele dia eu tive a certeza que muitas almas foram libertadas e muitas pessoas foram libertadas também. Padre, mas 10 gerações, isso significa o quê? 10 gerações significa de 350 a 400 anos atrás, que ainda os nossos bisavós, tataravós, a nossa 10ª geração lá em cima, ainda não tinha alcançado o céu. Ainda não estavam na luz do Senhor. Por quê? Não se confessaram, não se confessavam, cometiam pecados bárbaros e não se confessavam, morreram no pecado. E aí não conseguiam ainda expurgar, passar pelo purgatório e subir os céus. Veja então como nós ainda herdamos. E foi preciso no final fazer aquele trabalho. Claro que aqui não faço só na terapia. Quando que eu faço as terapias? Terapia é de 3 horas e meia, às vezes até 4 horas. Quem é que foi alguma terapia de quebra dos laços hereditários? Levante a mão. Quem mais aqui? Tem pessoas aqui, tem pessoas lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umas 10 aqui, mais umas 10 aqui na frente. Aí a gente tem que fazer o seguinte. Naquele momento a gente faz: eu, Senhor, eu em nome de toda a minha família, de todos os meus familiares, vivos e falecidos, nós perdoamos a cada uma delas. Nós perdoamos nossos pais, depois perdoamos nossos avós falecidos ou vivos, perdoamos os nossos bisavós, nossos tataravós, para quebrar até a 4ª, 5ª geração. Mas hoje, por esta missa, o Senhor te dá a graça de você se libertar. Libertar de quê? Lá a gente pega 10, 12 áreas da vida, lá quando a gente tem tempo, pega a área da espiritualidade, a área da família, a área do relacionamento, a área das finanças, a área pega 12 áreas da nossa vida, trabalha sobre cada uma delas. Mas hoje, rapidão aqui, em que área que você está sentindo que você tem
como se fosse algo que te impede de você crescer, de você ser, de você prosperar. Quem sabe na área da saúde? Quem sabe você disse: os meus pais estavam sempre doentes, os meus avós estavam sempre doentes, e hoje na minha família também estamos sempre doentes. Quem sabe na área das finanças? Meu avô não conseguiu vencer na vida, meus pais não conseguiram vencer na vida, e eu, por mais que eu lute, por mais que eu tente, também não consigo vencer. Tento e tento e tento, mas não adianta. Estou sempre do mesmo jeito. Não consigo prosperar, não consigo realizar os meus sonhos. Então, qual é a área que você pede hoje que o Senhor te livre e te liberte? Pode ser na família, no casamento. Vamos pegar casamento. Olha, lá de cima os meus avós não estavam felizes no casamento. Meus pais também não eram felizes no casamento. E hoje, Padre, também não sou feliz. Pense. Ou então você pode dizer: na minha família teve gente que se suicidou. Teve mais de uma pessoa na minha família que se suicidou. E hoje, Padre, na nossa família, perto da nossa família, familiar de perto, tem gente que já tentou. Laços hereditários que nós temos que nos libertar. E hoje o Senhor te concede. Hoje o Senhor te concede esta graça. Então, olhe um pouco agora para dentro de você. Quais são as coisas que estão em mim, que eu vejo que ainda não me realizam? Quais coisas que estão em mim, que eu venho buscar vencer e superar, mas eu não consigo? Tem sempre algo que me impede. O que eu tenho sonhado tanto e não deu certo? O que eu tenho buscado tanto e não tenho conseguido? Não consigo vencer, não consigo vencer. Quem está, por exemplo, na linha da saúde com as doenças? Gente, olha, não consigo vencer as doenças, não consigo vencer as doenças lá em casa, ou de mim, ou do meu cônjuge. A gente não consegue. É sempre lá em casa tem sempre que ter uma farmácia. Olha, é sempre, quase todos os meses tem que ir no médico, tem que fazer consulta. Meu Deus, quando vou me livrar destas doenças? Peça ao Senhor a graça hoje. Termino aqui dizendo: eu poderia e deveria continuar aqui, mas a nossa missa é curta, mesmo que ela seja longa. Olha só que contrariedade. Mesmo que ela seja longa, às vezes chega até 1h30, 1h40, ela é longa. Mas um tema como este de hoje para te libertar e você alavancar a sua vida, prosperar, a missa é curta. Simplesmente olhe para dentro de você. O Evangelho termina dizendo o seguinte: que quando Jesus entrou no templo, que somos cada um de nós, Ele tem todo o poder de expulsar e de tirar de lá
todos os inimigos. Todos os inimigos. Ele tem o poder e a força de quebrar e de desfazer todos os laços hereditários. Se você hoje, na hora que você for comungar, e depois quando Jesus passar, você pedir: entra Jesus, entra na minha vida, como Zaqueu, entra Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu lar, e faz um milagre acontecer, Jesus. Transforma a minha vida, o meu pensar, a minha forma de ser, a minha forma de agir. Transforma a minha família, Senhor. Os meus pais, os meus filhos, os meus irmãos. Entra, Senhor, na minha vida e quebra todo o laço hereditário. Quebra. Faz um milagre. Se precisa, Senhor, mudar a minha forma de pensar, a minha forma de ver as coisas, a minha forma de imaginar, a minha forma de acreditar. Muda, Senhor. Muda, Senhor, este meu pensar. Muda, Senhor. Mas faz um milagre em mim. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Conceda-nos, Senhor, esta graça. Que assim seja. Amém.